Pai que estás nos céus, mais uma vez invocamos o Teu nome para que, assim como acabamos de cantar, sejas presente neste lugar em que viemos aqui com o propósito de Te adorar e de Te louvar. Que aceites a nossa adoração, são as favores que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E vamos louvar a Deus, entoando as estrofes de 2400 horas ao Senhor. Querido Pai, que estás nos céus, conforme acabámos de cantar, foi um cântico e uma oração em simultâneo. E este é o meu desejo e também, creio, dos que estão aqui presentes. É contigo que nós queremos andar. Vivemos num mundo de dor, de sofrimento, de problemas, de provas, mas temos a certeza que Tu estás ao nosso lado. Ajuda-nos a manter esta fé, a manter este companheirismo contigo e que nos dês forças para a luta que temos a travar. Dá-nos a Tua paz, são os favores que pedimos, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. De cantar este hino, em que expressa o nosso desejo de viver com Deus, caminhar com Ele. Aquilo que Deus pede não é nada difícil, é muito fácil. E todo aquele que tem este desejo, não é difícil caminhar com Deus. E aquilo que é difícil é as hostes de Satanás que fazem tudo para impedir que seja isto uma realidade na nossa vida. Viver com Deus é prazeroso. Viver com Deus traz-nos calma, traz-nos paz, traz-nos alegria. Mas Satanás sabe o que ele perdeu. E por isso ele quer impedir que nós também usufruamos dessa paz, dessa alegria que poderemos ter na comunhão íntima, completa com Deus. Eu gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Então diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós lêssemos estes dois versos de forma inversa, poderíamos dizer o seguinte: é agradável experimentar a viver uma vida em fazer de forma perfeita a vontade de Deus. E as consequências disso nos traz satisfação, mas ela é o resultado de uma transformação que Deus quer operar em cada um de nós. Quando nos vem falar aqui este sacrifício, e agora lendo novamente o verso na ordem conforme foi escrito, onde nos diz que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Se nós voltássemos no tempo, sabemos que no tempo do povo de Israel, sacrifício significaria que ali o cordeiro, a sua função terminaria naquela entrega total. Já não servia para mais nada, apenas para depois consumir, mas em termos de vida terminou ali. E aquilo que Deus pede a cada um de nós é também que a nossa vida seja entregue totalmente nas suas mãos, que dediquemos 100% da nossa vida nas suas mãos. Mas por isso não é necessário morrer. É um sacrifício não morto, é um sacrifício vivo. É um sacrifício que envolve uma nova vida, uma vida de santificação. Isto que o apóstolo Paulo está a dizer. O cristão deve submeter as tendências da sua natureza física, a sua natureza sob o domínio, aliás, das faculdades mais elevadas que nós temos.
através do nosso pensamento e consagrando todas as nossas faculdades, quer físicas, quer mentais, quer espirituais. É esse sacrifício que Deus quer de cada um de nós. E a vida que Ele espera que vivamos como esse sacrifício é uma vida constante em Cristo. E depois Ele, mais à frente, diz que isto é o vosso culto racional. E um culto racional significa que nós devemos estar aptos para viver onde? Na presença de Deus. Irracional, que é o resultado da compreensão do grande amor de Deus. Quando nós compreendemos este grande amor de Deus manifestado por cada um de nós, e quando nós raciocinamos, não existe forma de nós não correspondermos a este grande amor de Deus. Gostaria também de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43, verso 7. Isaías, capítulo 43, verso 7. Quem nos vai falar aqui sobre o propósito da vida? Então diz o seguinte: a todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória e que formei e fiz. Estamos a falar na lição que o firmamento manifesta a glória de Deus e nós fomos criados nesse firmamento para manifestar também a glória de Deus. Este é o propósito de Deus, vamos ter criado, para que nós, perante o mundo que nos rodeia, manifestemos a glória de Deus. Se fôssemos só Gênesis, no capítulo 1, verso 26, encontramos também esta mesma confirmação. Diz-nos o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Deus nos criou seres inteligentes. Deus nos criou com uma mente com potencialidades bastante grandes. E agora, esta manhã, gostaria de falar um pouco sobre a mente. Deus nos criou com uma mente e poderíamos a dividir em duas partes. E segundo os estudadores, os cientistas, aqueles que têm debruçado sobre este assunto, eu vou ler aqui um texto. Temos uma parte que é a parte analítica e a parte reativa da mente. Portanto, a parte analítica é aquela parte que pensa, aquela que observa, aquela que resolve, aquela que resolve os problemas, aquela que faz aquela parte consciente. E depois temos a parte reativa, que funciona com estímulos, que é provocada por impulso. Então vou aqui ler um texto em que diz o seguinte: num sentido muito real, temos duas mentes, uma que pensa e outra que sente. Estas duas maneiras, fundamentalmente diferentes de saber, interagem para construir a nossa vida mental. Uma, a mente racional, é o modo de compreensão de que temos tipicamente consciência, mais preeminente em matéria de atenção, pensativo, capaz de ponderar e refletir. Mas ao lado deste, existe um outro sistema de conhecimento impulsivo e poderoso, ainda que por vezes ilógico, que é a mente emocional. Portanto, estas duas mentes, ou seja, os dois sistemas de funcionamento do cérebro que possuímos, funcionam na maior parte das vezes em harmonia, combinando-se e interajudando-se para nos guiar nas nossas ações. Podemos dizer que, em situações normais, a mente emocional capta informações sensoriais e sensitivas, informando a mente racional das mesmas, ao passo que a mente racional as interpreta. Refine e, por vezes, veta as contribuições da emoção. Verifica-se na nossa existência um equilíbrio entre pensar e sentir, que se apresentam como sistemas semi-independentes, mas cooperantes entre si, onde o pensamento é útil para a análise e gestão das emoções, mas também o sentir contribui de forma essencial para o pensamento. Este equilíbrio é, no entanto, muito frágil, o que nos leva a ter já com certeza presenciado situações em que dizemos que a emoção leva a melhor de nós. Tal acontece
quando a mente emocional se sobrepõe à mente racional. Isto é uma situação de Daniel Kahneman, que é um jornalista cientista nas ciências comportamentais nos Estados Unidos. É evidente que eu não concordo com tudo aquilo que ele tem escrito, não é? Porque não é um jornalista cristão. Mas existem alguns aspectos, e daí eu ter retirado esta citação. Então, como seres inteligentes que somos, vou aqui me debruçar um pouco sobre estes dois tipos de inteligência. É a inteligência intelectual e a inteligência emocional. Sabem que durante muito tempo tem-se valorizado muito a inteligência intelectual. A inteligência intelectual é a capacidade de memorizar, de usar a lógica e que a desenvolvemos dentro do ambiente escolar e que isso leva anos, enquanto nós vivemos e que gostamos de aprender, vamos desenvolvendo o nosso intelecto através dos conhecimentos que vamos adquirindo na escola, nos nossos convívios sociais, na experiência que nós vamos tendo, nos trabalhos. No entanto, existe também a inteligência emocional e que hoje já começa a ser valorizada, porque ela é responsável pelo tipo de relacionamentos humanos. O relacionamento entre colegas, o relacionamento de famílias, o relacionamento na sociedade. E o que é a inteligência emocional? Ela entende as suas próprias emoções. Nós precisamos de inteligência emocional para conseguir interpretar as emoções que nós temos. Também precisamos de inteligência emocional para interpretar, para compreender e entender as emoções dos outros. E, por outro lado, precisamos também de inteligência emocional para saber lidar com estas duas inteligências, com estas duas situações, com estas emoções, tanto nossas como daqueles com quem nós nos cruzamos, que tem a ver com a inteligência social. E tudo isto tem a ver com a parte emotiva, como é que nós reagimos, como é que nós agimos. Para ser um pouco prático, vamos imaginar que acabamos de almoçar e estamos bem aconchegados e vamos dar um passeio pela cidade e passamos em frente a uma pastelaria e depois vem-nos aquele cheirinho de, não sei se todos gostam de pastéis de nata, mas aquele cheirinho daquele pastel de nata fresquinho que então vamos ali a caminhar e depois vem aquele cheirinho. Não necessitamos de comer, mas está mesmo a apetecer comer um pastel de nata. Então entramos na pastelaria e compramos o pastel de nata e comemos o pastel de nata. E até depois vamos sentir um certo desconforto, porque aquilo prejudicou a digestão, mas sabe-nos bem o pastel de nata. Então agora vamos definir a utilização das duas inteligências. O que é que a inteligência emocional fez? Ela foi sensível àquele cheiro. Aquele cheiro que veio ao nosso nariz nos influenciou a abrir o apetite e sentir um desejo. Apesar de não ter lógica. Porque depois, racionalmente, bem, eu acabei de comer, isto não me vai fazer muito. Então, vamos já utilizar a inteligência intelectual, porque já temos conhecimento, né? Vamos buscar o conhecimento que já tínhamos de que isso vai atrasar a digestão, vai prejudicar a nossa saúde e vamos fazer uma análise. Já estamos a utilizar então a inteligência intelectual. Então tomamos uma decisão. Então a inteligência, como dizia o escritor, a inteligência intelectual, ela fez uma análise do nosso sentir e decidiu condescender com o apetite. Para abrir um parênteses, Satanás é um indivíduo que tem uma ótima inteligência intelectual, mas ele rejeitou a possibilidade de continuar no céu por ter uma deficiência de inteligência emocional. Ele tinha uma inteligência emocional, só que ele abdicou dela. E a análise que ele fez, quando estava no céu, eu quero ser superior a Deus, ele não analisou bem. Porque ele devia de analisar assim, bem, eu sou uma criatura, Deus é o Criador. O que é que uma criatura vai fazer longe do Criador? Ele tinha essas evidências todas. Tudo aquilo que nós sabemos no céu o sabia. Não é novidade. Só que ele foi atrás dos sentidos,
foi atrás do seu orgulho, não existe explicação. E ele, nos dias de hoje, ele continua a não exercer a inteligência emocional. Só que ele sabe que, se nós desenvolvermos a inteligência emocional, estamos mais precavidos para o combater. Então ele está interessado que não desenvolvamos essa inteligência, mas que deixemos influenciar pelas emoções. E se nós analisarmos por detrás de cada tentação que ele oferece, ele utiliza a emoção, não a razão. Não existe lógica para qualquer tentação que ele apresenta. Não vale a pena estar aqui a apresentar exemplos. Mas, quais são os fatores que influenciam a inteligência emocional? Existem vários fatores. Como sabem, existem pessoas que já nascem dotadas de uma capacidade de desenvolver inteligência intelectual. Há alunos que vão para a escola, ouvem o professor apresentar a matéria na aula, vêm para casa e nem pegam nos livros, mas depois vão fazer exercícios e testes e até têm bom aproveitamento. Conhecem alunos como esses, não? No entanto, há outros que ouvem matéria, vêm para casa, têm, que se chamam os marrões, não é? Partam-se a estudar, estudam e nem conseguem tirar tão boas notas como aquele que vem para casa e nem estuda nada, mas conseguiu gravar. Onde são pessoas já dotadas geneticamente numa boa capacidade para desenvolver a inteligência intelectual. Então todo o conhecimento que vão adquirindo são como uma esponja e então tornam-se pessoas ilustres a nível da sua capacidade de inteligência intelectual que desenvolvem. E não é, leva tempo a desenvolver e é com o passar dos anos que esta cultura, este conhecimento vai aumentando e que a pessoa tem e que se torna um destaque na sociedade. No entanto, a inteligência emocional é muito mais fácil. Não exige tanto tempo, não exige tanto. No entanto, existem aspectos que também influenciam. E quando nós nascemos, existem aquelas pessoas que desenvolvem a inteligência emocional com mais facilidade do que outras pessoas. Existem vários fatores que influenciam. Um deles é a herança genética. Existem pessoas que já herdaram geneticamente uma dificuldade em desenvolver essa inteligência emocional. São mais levados a viver em função desses sentimentos, são sensíveis aos apelos que a sociedade apresenta, através daquilo que veem, através daquilo que ouvem, e não têm tanta facilidade em raciocinar, em fazer uma análise desses convites que são oferecidos e que muitas vezes são apresentados sem lógica. Também existe um outro aspecto que influencia o desenvolvimento desta inteligência emocional, que são as experiências na infância, o tipo de educação que a criança teve, e a capacita ao ser dominado pelas emoções, ao saber as gerir. E o desafio dos dias de hoje é que saibamos gerir as nossas emoções, que é a tal inteligência emocional. O apoio emocional que tiveram durante a vida, e mesmo a fase adulta. Depois também existe outro aspecto que são as condições físicas, que também condicionam o desenvolvimento da inteligência emocional. Tem a ver com doenças, tem a ver com a falta de descanso, tem a ver com o tipo de alimentação, o estilo de vida que a pessoa tem, e tudo isso poderá influenciar. E também um outro aspecto, que é a compreensão e a confiança em Deus, também influencia em nossa inteligência emocional. Então, dentro destes fatores todos, existe também algo que impede o desenvolvimento desta mesma inteligência emocional. Eu gostaria que os irmãos tomassem atenção nestes vários fatores. E, já estão a imaginar o que é, e olhando para Satanás, aquilo que o impediu de desenvolver esta inteligência emocional é o orgulho, a soberba. Então gostaria de vos deixar aqui alguns tópicos para que nos alertasse sobre o nosso comportamento, se de facto nós estamos sendo influenciados por esses transtornos ao desenvolvimento da inteligência emocional. Então, um deles é pessoas que tentam ser notadas pelos outros. E na medida que eu vou apresentando estes detalhes, imaginem
como é que é dizer, a personagem de Satanás, não me falta o termo, uma análise, digamos, do caráter de Satanás, eu não está a ver o termo. Então, imagine o perfil de Satanás na medida que vou apresentar estes vários aspectos. Satanás, ele desejava ser notado pelos outros, gostava de ser evidenciado. E isto influencia a que não desenvolvemos a inteligência emocional. Desejar a atenção dos outros. Desejar ser elogiado. Ter a necessidade de sentir importante. Não gostar de se submeter aos outros. E que eu faço um parênteses. Recordam-se que Satanás, quando descobriu que o plano dele se ia frustrar, que de facto aquilo que ele imaginava não era possível, ele quis ser readmitido no céu. Só que ele não quis abdicar do papel que ele desempenhava. Ele queria continuar a ser o dirigente do corpo celestial, o anjo mais importante. E ele não conseguiu conceber a ideia de ter que se submeter àqueles que antes lideravam. Existe, eu não vou dizer o nome, nem a época, mas muitas vezes acontece pastores da nossa igreja que se afastam da igreja dos mais diversos motivos e depois, quando querem voltar, têm dificuldade em entrar porque para voltar já não poderiam voltar no mesmo estatuto que saíram. E muitos ficam em casa porque têm dificuldade em conseguir vencer este problema de submeter àqueles que antes submetiam a eles. Isto é um dos problemas também. Ter aversão à ideia de admitir os seus erros. Quer ficar sempre com razão. Argumenta as suas falhas. Exigir que se faça à sua maneira. Desejar controlar os outros. Ostentar os seus direitos individuais. Recusar conselhos. Pronto a criticar, mas se ofende quando criticado. Ser supersensível, ficar ofendido com muita facilidade. Pensar que tem qualificações que na realidade não as tem. E são vários aspectos que são indicadores de que existe em nós orgulho. E é evidente que, dentro deste conjunto, se nós olharmos para a nossa própria vida, se nós olharmos para nós e colocamos o espelho à frente, há alguns que nós nos identificamos com eles. Porque somos limitados, porque existe em nós uma vida não transformada totalmente. Mas Deus deseja nos transformar totalmente. E daí eu estou-vos a colocar um propósito. Eu estou-vos a dizer por minha própria experiência que tenho procurado desenvolver esta inteligência emocional. Eu, quando estava a preparar este culto, eu consultei o meu mensageiro e tive uma informação que fiquei muito triste. Eu estava aqui a cantar e as lágrimas vinham aos olhos. Porque recebi uma mensagem da minha filha dizendo que não acredita em muitas verdades que nós acreditamos. E uma das coisas que ela acredita é que existe um inferno eterno. Existe inferno e eterno. E que o sábado não é para ser guardado. E ela, quando escreve, apelou-me para que eu estudasse a palavra de Deus sem a influência dos outros. É evidente que os irmãos podem imaginar como fica o meu coração. Alguns irmãos aqui viram ela crescer. E perante esta notícia, que já vinha se rumando, pode imaginar como é que fica o coração do pai.
Porque alguém que teve conhecimento da verdade e se afasta, nós emocionalmente ficamos perturbados, ficamos angustiados. Mas agora, como utilizar a minha inteligência emocional perante este facto? Não viver o drama, não viver a aflição. É ter consciência de que eu amo a minha filha, mas Deus ama muito mais. Eu desejo ver a minha filha na pátria celestial, mas Deus muito mais. Então a minha oração tem sido: meu Deus, o que é que eu posso fazer, mesmo a esta distância toda? O que é que eu posso fazer pela minha filha? Eu quero ser apenas um instrumento dos teus mãos, mas quero que a tua vontade seja feita. Não. Nós precisamos de, em cada dificuldade da nossa vida, desenvolver a capacidade de enfrentar as provas e as dificuldades, na certeza, porém, de que Deus está no controle das nossas vidas. Não quero que fiquemos envolvidos nas tristezas, mas virar a página e pensar na solução. De facto, existe solução para o orgulho que nos impede de desenvolver esta capacidade que Deus nos deu? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 8, verso 32. São João, capítulo 8, verso 32. E nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Todos nós sabemos. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O conhecimento que aqui nos fala não é um conhecimento que é superficial. Quando Adão conheceu Eva, o que é que aconteceu? Nasceu filhos. Quando nós conhecemos a Deus desta forma íntima, existe nascimento, existe resultado. Então o nosso conhecimento da verdade, o nosso envolvimento com Deus de forma íntima, traz resultados. E os resultados quais são? É a vitória sobre o orgulho. Se nós queremos ser vitoriosos sobre o orgulho, não é pela automentalização, mas sim por um conhecimento de intimidade com Deus. E aqui está-se a verdadeira solução. Não é difícil, é fácil. Agora precisamos é de viver este companheirismo com Deus. Quem é Deus para nós? Apreciamos Deus? Contemplamos Deus na sua beleza, na sua santidade, como a lição nos aplaude? Vamos abrir também as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versos 2. Romanos, capítulo 12, verso 2, que já tínhamos lido o verso 1, e vamos novamente fixar neste verso: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a nossa mente de facto é renovada? E esta renovação não tem a ver com a parte intelectual, tem a ver com a inteligência emocional. Tem a ver com o gerir as nossas emoções. Existe um parágrafo no livro de Parábolas de Jesus em que diz o seguinte a respeito de Jesus: lembrai-vos disso, se tiverdes cometido erros, certamente alcançareis vitória. Jesus é a nossa vitória. Ele venceu na cruz e nós somos mais do que vencedores. E então diz: lembrai-vos disso, se tiverdes cometido erros, certamente alcançareis vitória. Ao reconhecerdes estes erros e os considerardes farol de advertência. E assim transformareis a derrota em vitória, desapontando o inimigo
e honrando o vosso Redentor. Uma mensagem bela. Por isso é que eu dizia ao princípio, Satanás, ele fará tudo o que está ao seu alcance para que não desenvolvamos esta inteligência. E esta inteligência desenvolve-se como? E aqui acabamos de ouvir. Quando nós cometemos os erros, vamos alcançar a vitória. Não vamos ficar derrotados, não vamos dizer, pronto, olha, cometi este erro, Deus já não quer saber nada de mim, já me abandonou, agora já nem me ouve. Não é esse o propósito. Quando cometemos algum erro, devemos aos seus pés alcançar a vitória e reconhecer que estes erros nos vai mostrar formas de nós ultrapassarmos e de desenvolvermos esta capacidade. Vamos imaginar, e vou pegar na mesma ilustração, passei em frente à pastelaria, comi o bolo e saio dali e depois começo a sentir dores de estômago e vou dizer, olha, és tu, meu Deus, a avisar-me que eu de facto não tinha feito isto, então devo refletir. A minha reflexão vai levar aqui, meu Deus, peço-me perdoes, porque eu condescendi com as sensações do prazer desobedecente e peço que me ajudes a vencer. E esta confissão e este perdão que nós reconhecemos, o que é que vai fazer? Numa próxima vez que passemos pela pastelaria e que nos venha aquele cheirinho, o que é que nós nos vamos lembrar? Depois da luta que tivemos que travar com Deus. Ele nos vai dar forças para que saiamos vitoriosos. E este é o crescimento do cristão. É aqui que nós estamos a desenvolver a nossa inteligência emocional, através da confissão do arrependimento. Deus nos deixou o exemplo pedagógico. Agora vou-vos dar alguns exemplos bíblicos para nós interiorizarmos. Não vamos ler tudo, mas vou só citar onde é que encontramos, que é no livro 1 de Samuel, capítulo 15, dos versos 10 a 23, e vou apenas ler os primeiros versos. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saúl como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saúl pela manhã. E anunciou-se Samuel dizendo: já chegou Saúl ao Carmelo. E eis que levantou para cima a coluna, e então voltou, passou e desceu Gilgal. O que aconteceu naquele episódio? Encontramos Saúl que com o seu exército foi-lhe dado uma instrução da parte de Deus para que destruísse toda a nação. E Samuel ouve o barulho de animais. E Samuel pergunta: que barulho é este? E qual foi a resposta de Saúl? Saúl desvalorizou. Saúl disse: olha, eu aproveitei o melhor e com um bom propósito. Ou seja, em termos práticos, eu desobedeci a Deus. Deus disse para fazer, mas eu desobedeci. Mas é para lhe agradar, que é para depois lhe oferecer o sacrifício. Vejamos como é que Saúl racionalizou a emoção. Saúl, como vai para a batalha, ia com este propósito: destruir tudo. Mas começou a ver as vacas, as ovelhas, os animais, os pertences, o ouro, aquelas coisas valiosas. Porque vou agora destruir. Então, destruir os maus, mas aquilo que é bom vou guardar. O que é que aconteceu? Foi aquela influência aos sentidos, aquilo que ele via. Então ele raciocinou. E então, ele, como isso, ele minimizou esta situação, justificando-se ele próprio. Temos aqui algo que afetou. Falando um pouco de Saúl, quando Saúl foi eleito rei, não foi escolhido pelo povo, pois não. Foi escolhido por quem? O povo quis um rei. Esse foi o pedido, não é? Mas foi Deus que escolheu. E Deus, quando escolheu Saúl, escolheu o homem mais capacitado para essa função. E Saúl era um jovem com boas aptidões para ser rei. Não era orgulhoso, não tinha essas qualificações de pessoa com pouca inteligência emocional. Era um jovem sábio, tinha uma boa estatura, tinha capacidade de liderança, tinha as qualidades todas para ser um bom rei. A ponto até de se tornar um profeta.
encontramos na Bíblia que ele não foi só rei, mas também foi profeta e profetizou. No entanto, ele vai-se desviando. Há uma outra situação que os irmãos também conhecem, em que, e no mesmo livro de Samuel, no capítulo 18, versos 6 a 12, em que, não vamos ler, vou apenas citar, em que Saul vinha, diz que isso sucedeu, porém que vindo eles, quando Davi voltava, de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E sabem o que é que as mulheres estavam a cantar? Sabem, com certeza. E as mulheres dançando e cantando respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Pensando elas, o rei ficava todo feliz, todo contente. Mas não foi isso que aconteceu. Isto começou a ferir o orgulho de Saul. Vejamos que nos versos anteriores Saul começa-se a desviar. Ele começa a justificar as suas más atitudes, em vez de se arrepender diante de Deus. Quando o profeta Samuel vai ter com Saul, diz: barulho é este? Saul, o que é que ele deveria dizer? Meu profeta, eu pequei. Eu de facto fiz aquilo que não era a vontade de Deus. Não. Saul começa por justificar as suas más atitudes. E vamos vendo quais são as consequências. E ele deixa-se envolver por estes sentimentos de orgulho, de soberba, que não existia no princípio. Que ele tinha de desenvolver essa intimidade com Deus. Mas com a sua posição social, possivelmente, ele começa a dar possibilidades que Satanás o vá fazendo com que as suas emoções tomem o controle da vida. E depois temos o desfecho da sua vida. Qual é a consequência de nós não desenvolvermos inteligência emocional? O que é que aconteceu com Saul? Então diz-nos aqui em 1 Samuel, no capítulo 28, verso 57, e vendo Saul o rei dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Samuel já era morto. E Saul se depara na situação em que os seus sentimentos não servem de nada. A realidade torna-se bastante pesada. E a realidade o leva a temer. E agora ele desejava recuperar tudo aquilo que ele perdeu durante vários anos de vida. E ele queria que Deus lhe respondesse. E Deus estava ali presente. Deus ouviu. E Deus não respondeu. Mas Deus iria responder. Era necessário que Saul se arrependesse. Era necessário que Saul se entregasse totalmente. Porque Deus estava desejoso de resgatar Saul das mãos do inimigo. E o que é que Saul fez? Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Que tristeza! Saul deixa-se influenciar. Saul deixa-se arrastar. E deixa que a sua inteligência emocional perca. E deixa-se dominar pelos sentimentos. E Satanás toma partido disso. E leva a que Saul sentisse no desespero. No desespero de fazer aquilo que alguns anos anteriores ele tinha destruído, as feiticeiras. Mas ainda havia uma, a sua própria perdição. E então ele vai à consulta. E depois vemos no capítulo 31 que esta peleja se agravou. Ele ficou com a informação que a feiticeira lhe deu. E então ele foi atingido por uma flecha. E naquela situação ele disse ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. E então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Que triste desfecho. Um homem que
começou sendo profeta. Um homem que andava com Deus, em que o Espírito de Deus estava sobre ele. E que deixou a sua vida terminar sem se entregar a Deus. Ele, para não se entregar, nem se quis entregar aos filisteus, nem se quis entregar a Deus. Entregou-se a Satanás, matando-se. É triste. No entanto, vou dar um outro exemplo em que termina de forma diferente. Que é no livro de 1 de Reis, no capítulo 19, em que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe assim: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Beceba, que é de Judá, deixou-lhe o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias enfrenta uma situação difícil, em que recebe mensagem desta rainha má, Jezabel, e ele vai com uma grande depressão. E se nós lermos todo este relato, vemos a depressão profunda que Elias teve de enfrentar. Então diz-nos mais à frente, no verso 5 e 7, que ele se deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E então olhou para a sua cabeceira e estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, que comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E depois o anjo do Senhor tornou uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Imaginem, a depressão de Elias era tão grande que chega um anjo, toca, ó que privilégio, estar ali e vir um anjo do céu e tocar-lhe e aparecer de forma milagrosa pão para comer. Tinha ali mais do que evidência da presença de Deus. E ele mesmo assim, ele continua na sua depressão. E o anjo diz: tens que comer, porque tens um caminho longo pela frente. E então depois Deus levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. E sabe o que é que ele fez quando chegou ali, passado 40 dias? A depressão ainda não tinha passado. E ele ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: que faz aqui, Elias? Ou seja, Deus tinha-lhe dado o tratamento para curar a depressão. Qual era? Caminhar. E ele teve que caminhar 40 dias. Exercício físico. Teve que fazer uma alimentação, uma dieta mais saudável. Abster-se de carne. Mas ele escondeu-se. E Deus lhe fala. E ele disse... E agora encontramos o diálogo de Elias com Deus, no verso 10 e 15. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Este era o motivo da depressão de Elias. Ele sentia-se sozinho, fez tanta coisa pelo Senhor, mas não havia resultado nenhum. A minha vida não faz sentido, porque tudo o que eu fazia é pelo propósito, para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para ti. Mas eu não vi nada disso. Destruiu-se. Viu-se as evidências do poder de Deus para corrigir. Mas, em termos práticos, nada. E ele sentia que a sua missão tinha terminado, uma missão de fracasso.
mas o Senhor diz-me: vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. E chegando lá, Hazael, rei sobre a Síria. Pronto, e aqui continuamos e não vou entrar nestes detalhes todos. Ele, apesar de se justificar, Deus insiste com ele. Ele obedece, ele submete. E podemos ver que aquilo que Elias estava a pedir, que era a morte, foi o homem de Deus que teve o privilégio de não passar pela morte. Deus poupou a sua vida. Ele reagiu. Ele obedeceu para conseguir se libertar desta depressão que o estava a tirar. Satanás queria silenciar, queria anular todo o trabalho de Elias. Mas temos um grande personagem que veio no tempo de Jesus confortá-lo no Monte da Transfiguração. Temos um homem que deu a volta por cima, submetendo-se ao poder de Deus. Cristo nunca se exaltou por aplausos. Temos o exemplo de Jesus, como é que ele lidou com os sentimentos. Cristo poderia vir como um grande escritor, ou alguém que era reconhecido pelos seus dotes, mas ele veio como um simples carpinteiro. Ele veio, trabalhava na madeira, que anos mais tarde seria uma madeira que seria pregado. Aquilo que ele fabricava com as suas próprias mãos, trabalhava na sua infância com a madeira. E Jesus, ele poderia se exaltar, sendo ele o Criador, sabendo que tudo o que estava ao seu redor ele tinha criado. Ele tinha todo o motivo. Mas ele se aniquilou. E então diz-nos que nem ficou abatido por censuras ou decepções. Será que há aqui alguém que sentiu tanta decepção como o próprio Cristo? Alguém que foi tão censurado como o próprio Cristo? Vejamos que quando Jesus ele se dirige ao seu próprio povo, ao povo de Israel, à nação escolhida, tudo aquilo, ou quase tudo aquilo que pregavam não tinha a ver com os desígnios de Deus. Era fora do contexto, era fora da mensagem de Deus. O povo não estava a revelar, de facto, o caráter de Deus. E Jesus vem enfrentar uma igreja destituída da verdadeira adoração. Mas ele não ficou abatido, mas ficou triste. Uma coisa é ficarmos abatidos, outra coisa é ficarmos tristes. Ele olhou para Jerusalém e chorou sobre Jerusalém. Mas não foi abatido pelas censuras que lhe faziam. E diz: entre as maiores oposições e o mais cruel tratamento, ainda ele estava de bom ânimo. Encontramos Jesus, alguém sempre animoso. Anda, disse a Deus: olha, eu quero me libertar desta iniquidade, me impede de te ouvir. Se eu me deixar levar pelos meus impulsos não refriados, e estou impedido do Senhor atuar na minha vida. Precisamos estar atentos. Precisamos estar alertas quanto às intenções, quanto aos nossos próprios sentimentos que muitas vezes nos levam a enganar. E o último verso, no capítulo 139 de Salmos, versos 23 e 24. Salmos 139, versos 23 e 24. O salmista faz esta oração, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Esta é a oração mais importante que nós podemos fazer. Vivemos numa sociedade em que os nossos sentidos são bombardeados através de músicas, através de apelos, através da sociedade que nos rodeia, para que a iniquidade faça parte da mobília do nosso coração. E por isso a nossa oração deve ser esta: que Deus nos sonde, que Deus faça uma limpeza no nosso coração. E se existe alguma coisa que impeça desta vida completa e entregue nas mãos de Deus, que
que Deus nos mostre e que Ele nos guie pelo caminho eterno. E aqui tem a realidade da formação do nosso caráter. Aquilo que vai para o céu tem a ver com aquilo que nós abrigamos no nosso coração. Que Deus de facto nos ajude a prosseguir nesta caminhada, a prosseguir neste desejo de não vivermos mais nós, mas que seja Deus a viver em nós e seremos pessoas dotadas de uma inteligência superior à daqueles que nos rodeiam, uma inteligência emocional que nos leva a estreitar os braços daqueles que vivem com dificuldades, com necessidades, porque a nossa visão é através da presença de Cristo na nossa vida. Que Deus nos ajude nessa luta, é a minha oração para mim e para todos nós. Amém. Levando um hino, 398, Sonda-me, ó Deus, e gostaria de vos convidar a, enquanto cantamos, que façamos um espírito de oração, que seja também uma oração cantada, assim como o primeiro também foi uma oração cantada, neste último hino que façamos interiorizando a letra do mesmo no nosso interior. Querido Pai que estás nos céus, apenas transmitir esta mensagem para que tu utilizes da forma como melhor te aprouver. Tu sabes como trabalhar os nossos corações. Tu sabes como utilizar as informações que nos vêm até nós. Mas uma coisa te peço, que aceites esta oração que nós acabamos de cantar.
que interiorizemos na nossa vida a prioridade de que tu sejas o hóspede constante no nosso coração. E que nos momentos de tentação possas aproveitar, possas utilizar a tua palavra para nos fazeres vencedores e sermos vitoriosos. E que a nossa vida nesta terra seja caracterizada por vitória após vitória. Peço que abençoes cada irmão aqui presente. E que esta semana que depois irá começar seja uma semana curvada de vitórias em ti. E estamos a tua paz, acompanha-nos com o teu Santo Espírito. Acompanha também aqueles que te querem servir. E aqueles que estão com dúvidas, que o teu Santo Espírito continua a trabalhar neles, e se nós pudermos colaborar contigo, tu nos utilizes, e que nós estamos para te servir. E estamos a tua paz e nos acompanhes. Sonhos favores que pedimos e te agradecemos no nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.